Bem-vindo ao meu canal. Eu sou a professora Marisa Mozart, professora de Língua Portuguesa e Literatura Brasileira. O assunto da aula de hoje é romance, um gênero textual narrativo. O objetivo da aula é saber conceituar, classificar, observar qual a estrutura do romance, os elementos que compõem o romance. Vamos à aula. O que é um romance? Romance é uma obra literária que apresenta narrativa em prosa, ou seja, parágrafos, normalmente longa, com fatos criados ou relacionados a personagens que vivem diferentes conflitos ou situações dramáticas, numa sequência de tempo relativamente ampla. Um romance pode contar diferentes tipos de histórias, podendo ser denominado de romance policial, romance de aventuras, romance regional, romance histórico, romance urbano, romance indianista, etc. Origem da palavra romance. A palavra romance tem origem no tempo medieval, romanzo, que designava as línguas usadas pelos povos sob o domínio do Império Romano. Essas línguas eram uma forma popular e evolutiva do latim. Também se chamava romanço as composições de cunho popular e folclórico, escritas nesse latim vulgar, em prosa e em verso, que contavam histórias cheias de imaginação, fantasia e aventuras. Outra hipótese sobre a origem do termo romance é que pode ter se originado de romance, vocabulário da língua provençal, do qual se originou a forma latina romancicus. Somente no século XVIII é que a palavra romance passou a designar o gênero literário que se entende hoje. Pertencem ao gênero narrativo: conto, crônica, novela, romance, fábula. Esses são os principais. É claro que existem outros, como uma carta. Estrutura do gênero romance. Um romance apresenta 4 elementos em sua estrutura: narrador, personagem, enredo e tempo. É claro que existem outros elementos que podem compor uma narrativa, como o espaço. Narrador, aquele que conta o que aconteceu na história. Personagens são os elementos do texto que praticam as ações e provocam o desenvolvimento da história. São representações fictícias de seres humanos, que podem ser descritos do ponto de vista físico e psicológico. A personagem principal de um romance é chamada de protagonista. Enredo é o nome que se dá à sequência dos fatos da narrativa. A palavra enredo vem de rede, o que sugere um entrelaçamento de fatos. O enredo apresenta situações de conflito e, a partir dele, se chega ao tema, que é o motivo central do texto. Tempo. As ações das personagens acontecem no tempo. No romance, pode existir o tempo cronológico e o tempo psicológico. O tempo cronológico é o tempo exterior, marcado pela passagem das horas, dos dias, etc. O tempo psicológico é o tempo interior, aquele que transcorre dentro das personagens. Por ser subjetivo, ou seja, individual, não pode ser medido ou calculado. É o tempo da memória, das reflexões. Tipos de romances. Existem vários tipos de romance. Vamos citar 2. Romance histórico. Destaca a vida e costumes em determinada época e lugar na história. Está entre os que mais utilizam a união entre ficção e realidade. Romance romântico. É caracterizado pelo idealismo, heroísmo, amor a alguém ou à pátria, a constância na luta entre o bem e o mal nessa narrativa. O amor romântico é bastante explorado e, em geral, o desfecho está no final feliz após a saga dos personagens principais.
Outros dois tipos de romances muito utilizados na literatura brasileira, que é o romance realista. A principal característica do romance realista é a crítica social e às instituições, sejam elas políticas, religiosas ou familiares. Tem como marca o determinismo e a crueza dos personagens, sem maquiagem e sem idealismo. Já o romance naturalista, ainda mais incisivo que o realista. O romance naturalista aponta os aspectos patológicos, ou seja, doentios, dos personagens e suas características irracionais, por vezes grotescas. É uma proposta de revolução às convenções sociais e explora personagens comuns à natureza humana. Agora vamos ver os principais romancistas brasileiros. José de Alencar, que nasceu em 1829 e morreu em 1877. Ele escreveu Iracema, O Guarani, Senhora, Dulcila, A Viuvinha e assim por diante. São várias obras. Monteiro Lobato, ele nasceu em 1882, morreu em 1948. Ele começou a literatura infantil, Reinações de Narizinho, Urupês, O Saci, o Pica-Pau Amarelo, entre outros. Cecília Meirelles nasceu em 1901 e morreu em 1964. Ela escreveu Romanceiro da Inconfidência, Viagens, O Menino Azul, entre outros. Machado de Assis nasceu em 1839 e morreu em 1908. Ele escreveu suas principais, mais famosas, Dom Casmurro, Quincas Borba, Memórias Póstumas de Brás Cubas, Helena, o Alienista, entre outros. Clarice Lispector. Ela nasceu em 1920 e morreu em 1977. É a principal escritora de romance intimista. Ela escreveu A Hora da Estrela, A Paixão segundo GH, Água Viva, Laços de Família, entre outros. João Cabral de Melo Neto, ele nasceu em 1920 e morreu em 1999. Escreveu o grande clássico Morte e Vida Severina, A Educação pela Pedra, O Rio, entre outros. Graciliano Ramos nasceu em 1892 e morreu em 1953. Ele escreveu o livro Vidas Secas, São Bernardo, Memórias do Cárcere, Angústia. Lembrando que São Bernardo tem um fragmento na apostila para que vocês façam a interpretação de texto. Guimarães Rosa nasceu em 1908 e morreu em 1967. Ele escreveu Grande Sertão Veredas, Sagarana, Corpo de Baile, Tutameia, entre outros. Lima Barreto nasceu em 1881 e morreu em 1922. Ele escreveu Triste Fim de Policarpo Quaresma, Os Brusundangas, Clara dos Anjos, A Nova Califórnia, entre outros. Mário de Andrade. Ele nasceu em 1893 e morreu em 1945. Ele escreveu a grande obra Macunaíma, Pauliceia Desvarada, Amar, Verbo Intransitivo, O Turista Aprendiz, entre outros. Jô Soares. Isso mesmo, todos conhecem o Jô pelo programa de auditório de entrevistas. Ele também é um grande romancista. Ele nasceu em 1938. Algumas obras dele: As Esganadas, O Xangô de Backstreet, O Homem que Matou Getúlio Vargas, entre outros. Rubem Fonseca, ele nasceu em 1925 e morreu agora em abril de 2020, de infarto. Ele escreveu Feliz Ano Novo,
Agosto, O Seminarista, Buffo Spallanzani, O Buraco na Parede, entre outros. Muitos acreditavam que o romance é só romântico, fala só de amor. Não, o romance é um gênero narrativo. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Deixem seu like e inscrevam-se. Coloque algum comentário ou dúvida. Até a próxima!